Boa noite, estamos aí abrindo mais uma etapa da nossa jornada no Apocalipse. Esse é o nosso vídeo de número 22, olha aí, 22º vídeo, onde vamos estudar hoje o capítulo 17, a segunda parte do capítulo 17, a partir do versículo 8, até o finalzinho do capítulo, que é o versículo 18. Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria a gente poder ter esse momento, esse tempo de conversa, de estudo sobre a Palavra de Deus, tempo desafiador. A gente entende que o Senhor tem usado esse tempo para nos ajudar a conhecer mais e ampliar a nossa visão acerca da palavra do Senhor. Então, você que for chegando aí, já vai colocando boa noite, assim como o Alan, a Andresa, aqueles que vão assistir esse vídeo, vão acompanhar esse vídeo no segundo momento, né, offline. Então, a gente deixa aí a nossa saudação, a nossa gratidão, que o Senhor possa usar esse mecanismo que é essa jornada para ajudar você a compreender os mistérios do livro do Apocalipse. Lembrando sempre que todos os nossos vídeos anteriores dessa jornada estão salvos aqui no Facebook e também lá no canal da igreja no YouTube. Então você pode rever vídeos anteriores, assistir novamente a essa aula, e para aqueles que estão aqui acompanhando ao vivo, você pode registrar sua pergunta. Também aqueles que acompanham pelo YouTube depois, também podem colocar lá junto do vídeo, existe uma parte lá onde você pode registrar os seus comentários, as suas perguntas. Aí a gente, em um momento à frente, tentará responder todos os questionamentos, dúvidas que surgirem nesse processo. Pois bem, então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que tem como tema o capítulo 17, a segunda parte, que junto com o capítulo 18, ele trata da Babilônia. O assunto principal desses dois capítulos, o 17 e 18, é a Babilônia. Então, a Babilônia, ela faz parte dessa ação maligna no mundo, né, da presença e do resultado da ação de Satanás aqui na Terra. Então tem a ver com o dragão, que a gente viu lá atrás, representa o próprio diabo, o anticristo e o falso profeta, que promove o culto do anticristo. Então, essa ação, né, essa trindade maligna, o dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, eles têm como plataforma de atuação o coração pecaminoso do ser humano. De modo que o que permite a Babilônia se alastrar por toda a sociedade é o pecado. Pecado instalado no coração humano. Pecado que está aí presente em toda a sociedade. Dessa forma, a Babilônia ela não está em um lugar específico. Ela não está em uma determinada região geográfica. Ela também não está restrita a um determinado período de tempo, seja ele passado, presente ou futuro. A Babilônia é a realidade pecaminosa que existe no mundo desde a queda de Adão e Eva. É uma estrutura que atravessa a nossa sociedade. Na primeira parte do capítulo 17, que nós vimos no vídeo anterior, a Babilônia é apresentado como uma meretriz, né? Uma prostituta, uma mulher que ostenta poder, beleza, luxo. Dessa forma, ela exerce fascínio sobre a humanidade. Ela exerce uma atração quase que irresistível por meio do vinho da sua devassidão, que é uma estrutura
né, uma linguagem metafórica para todo tipo de prazer, para todo tipo de beleza, para todo tipo de benefícios que a Babilônia disponibiliza. Então, ela exerce uma sedução, um poder sedutor. Agora, ela segue também esse esquema, esse grande esquema maligno, que é o esquema da imitação das coisas de Deus. Assim, ela é mulher, ou retratada como mulher, né? Não é uma mulher de fato, mas ela é simbolizada por uma mulher, assim como o povo de Deus é apresentado como uma mulher, aquela que vai dar à luz aos descendentes, lá no capítulo 12. Agora, a igreja é vista como noiva, a Babilônia como prostituta. A Babilônia é o mundo segundo a imagem de Satanás. A nova Jerusalém, que desce dos céus, será o mundo refletindo a presença e a glória de Deus. Então a Babilônia, ela é uma espécie de sociedade segundo o padrão de Satanás, segundo o padrão do diabo no mundo, e que vai, ao mesmo tempo, nesse padrão, disfarçando, imitando, pegando imagens e paralelos, inclusive religiosos, com aquilo que representa Deus, a vontade de Deus, Jesus e a salvação. Lembre, né, você que acompanhou o vídeo passado, que o próprio João, que está tendo essas visões, ele ficou admirado com a Babilônia, a ponto de ser repreendido pelo anjo. Os versículos 8 a 18, então, vão continuar a descrever essa realidade espiritual da Babilônia, só que agora a ênfase estará mais na sedução, não tanto na sedução que ela exerce, que foi o tema da passagem anterior, mas no seu poder, na sua influência sobre o mundo, a sua atuação na história por meio da besta, que é o anticristo, que se manifesta na história por meio de reis e líderes. E no grande final de todo esse processo, isso culminará numa grandiosa guerra civil, uma guerra generalizada, um conflito generalizado dentro da Babilônia, seguida de uma guerra contra o Cordeiro, que resultará na derrota definitiva da Babilônia. Então, esse capítulo 17, essa segunda parte, vai conversar bastante com o capítulo 13 do Apocalipse, que é o capítulo onde a gente viu o surgimento da besta que vem do mar, que é o anticristo. E também com o livro de Daniel, tanto Daniel 4 quanto Daniel 7, que tratam dessas imagens de impérios e governos que são representados através de animais, na visão que Daniel recebeu. Então, são textos aí importantes para depois você ler, estudar com calma, para aprofundar seu entendimento aí sobre o capítulo 17. Bem, pega a sua Bíblia aí, acompanhe, caneta na mão, para você ir fazendo as suas anotações e a gente poder seguir adiante. Bem, o texto começa, e o início do texto, ele já traz para a gente uma dimensão muito importante sobre praticamente tudo que vai ser apresentado nesse capítulo. Veja, a besta que viste, vai dizer assim, ela era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Então, aí vai dizer, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, o foco dessa parte do capítulo é a besta, que é a primeira besta lá do capítulo 13, que nós vimos é a figura do anticristo. No versículo 3, a Babilônia ela é apresentada como uma mulher sentada sobre uma besta. Então, o significado dessa imagem é uma ligação entre a Babilônia como sistema, como estrutura
que existe na sociedade, e a besta, que é o anticristo. O poder de ambos está ligado. Da mesma forma, o anticristo ou a besta, ela é apresentada como uma imitação maligna de Deus. Veja você que no capítulo 1, em alguns lugares do livro do Apocalipse, Deus é descrito como aquele que era, que é e que há de vir. Então essa é a expressão que aparece lá, né, no capítulo 1, a gente estudou bastante ela, porque ela aparece em outros lugares aqui do livro do Apocalipse. Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Trazendo essa perspectiva de que a história caminha para o tempo da vinda de Deus. Agora, aqui, a besta é apresentada como? A besta é aquela que era, que não é, mas aparecerá. Okay? Então é uma apresentação, uma identidade tríplice, ok? Ela era, não é, mas aparecerá. Que, de um lado, mostra essa imitação, essa paródia das coisas de Deus, de querer se apresentar como Deus, de querer se apresentar como divino, ok? Mas tem significados específicos. O texto diz que ela era e não é. Esse não é significa o quê? Pode indicar simbolicamente a derrota do anticristo na cruz, ou do próprio Satanás na cruz. Então lembrando que essa besta, ela foi, lá capítulo 13, enviada à terra como representante do dragão. Da mesma forma que parodiando o envio de Jesus como Filho de Deus ao mundo, o dragão, que é Satanás, ele envia ao mundo o seu representante, que é a besta. Então a morte, a ressurreição, a exaltação de Jesus foi justamente a derrota do diabo. Naquele momento, podemos dizer, ela deixou de ser. Então, agora, deixar de ser não significa destruição, aniquilação. Então, na cruz, o diabo não foi aniquilado, ele foi derrotado. É diferente. Okay? Outro ponto importante para você lembrar é que a perspectiva que a gente tem visto aqui no estudo, já desde o capítulo 13, é que o espírito do anticristo, ele atua na história, ele atua no mundo. Então, essa perspectiva do ela era e não é, significa a ideia de que no momento da cruz, da morte de Jesus na cruz, Satanás, ele foi subjugado. Veja que no capítulo 20, e essa imagem então seria equivalente ao que está no capítulo 20, vai ser indicado que o diabo, Satanás, ele foi preso por 1000 anos. Então, esse é um texto muito importante para o Apocalipse. A gente vai estudar ele quando chegar no capítulo 20, mas a gente já pode adiantar que temos aqui uma correlação, né? O Apocalipse ele trabalha com essas correlações entre os seus textos, de modo que essa prisão de Satanás por 1000 anos equivale a esse não ser da besta. E aí você pode dizer, mas o que significa então o diabo ser preso por 1000 anos? Significa a limitação do poder satânico no mundo. Essa é a ideia. Isto é, o diabo ele está aí, porém o seu poder, o seu raio de ação, ele é limitado. É como se fosse um animal preso em uma coleira. Ele tem um raio de ação. Então, essa coleira, digamos assim, ela está segura nas mãos de Deus. E a gente viu aqui diversas vezes que Deus ele estabelece os limites da atuação do diabo no mundo. Então, esse não ser aí era
e não é, significa essa prisão de Satanás, que também é simbólico. Qual o simbolismo? O simbolismo da derrota, o simbolismo do poder limitado, o simbolismo de uma limitação da atuação. Talvez você já fique com dúvida sobre essa questão dos 1000 anos, a gente vai estudar depois no capítulo 20, mas para dar uma palhinha para você, essa prisão de Satanás por 1000 anos, esses 1000 anos não significa um número literal, mas significa um grande número, um período de tempo muito grande. Então, 1000 anos é mais do que eu, você e qualquer pessoa pode viver. Vai para além da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida dos meus netos. Então, é um tempo absurdamente grande sob a ótica de um ser humano. Todavia, é um tempo limitado. É muito tempo, mas um dia chegará, digamos assim, um ano 999. Tá? Então, esses números, esses períodos de tempo no Apocalipse, eles são simbólicos, assim como o famoso, que a gente já viu várias vezes, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Tá? E aí, voltando aqui ao nosso caso aqui do capítulo 17, justamente esse vínculo com o capítulo 20 vai explicar a terceira parte da expressão. A expressão é assim: a besta era, não é, mas aparecerá. Então, que ela era, a gente sabe que ela era, porque ela existe. Agora, em algum momento no passado, ela deixou de ser. Deixou de ser em que sentido? No sentido de que ela foi derrotada. Ela perdeu o poder. Mas aparecerá. Então, o Apocalipse, assim como o Novo Testamento, espera uma intensificação da obra maligna na história, que resultará no aparecimento de alguma coisa, alguém concreto, no final da história, que liderará a operação maligna no mundo. Então, isso é descrito lá no capítulo 20, que mais uma vez conversa com esse capítulo, como o momento em que Satanás será solto da prisão. Então, ele vai. Então você vai notando aí que tudo está sob o governo de Deus. Então, no momento da cruz, o poder de Satanás foi limitado. E quando chegar nesse período final, Satanás ele será solto. O que significa esse será solto? Significa que esse momento onde ela aparecerá é o tempo onde Deus dará ao diabo uma, entre aspas, liberdade para um agir mais amplo sobre a humanidade e sobre o mundo. Então a gente vai vendo no Apocalipse, a perspectiva histórica do Apocalipse é de uma progressão, de uma intensificação da perseguição, da ação maligna, dos juízos de Deus. Então você tem várias linhas que se cruzam no Apocalipse à medida que a gente vai se aproximando da vinda de Cristo. E aí, à medida que a gente vai se aproximando da vinda de Cristo, você vai tendo um processo de perseguição maior, um processo de ação maligna maior, um processo de juízo de Deus maior sobre a humanidade. E isso vai, na última parte da história, haverá esse pouco tempo de Satanás, tá? Que também tem a ver com o capítulo 11, onde a gente viu o capítulo 11 fala das duas testemunhas que representam o povo de Deus, o testemunho da igreja na história, e chegará o momento que a igreja será, vimos lá, silenciada. A gente também vai mencionar isso aqui mais adiante. Mas há um momento onde, aparentemente, a besta, né, o anticristo, as forças malignas silenciam a igreja, fazem a igreja silenciar. Não significa que cada cristão ou que todos os cristãos serão
executados, mortos e eliminados, mas que será um tempo onde o testemunho da igreja será como que inexistente. Tá? Estará nos subterrâneos, estarão nos momentos, nos lugares secretos, sairá da arena pública. A impressão é de uma inexistência de cristianismo. E nessa perspectiva, né, a gente combina também esse pouco tempo de Satanás, justamente quando é que será esse pouco tempo de Satanás? Isso combina com outros dados do Apocalipse e do Novo Testamento, que é aquele momento onde a igreja completará o seu testemunho. A gente já viu aqui em outros lugares que haverá aquele momento estabelecido por Deus, onde, na perspectiva de Deus, a igreja completou o seu testemunho, completou a sua pregação, completou a missão que ela tinha de realizar aqui na terra. É o tempo, então, onde Deus liberará a última hora de Satanás. E é esse ponto, é justamente o próximo que eu vou apresentar. Porque a gente tem aí, antes de falar dessa questão do pouco tempo, uma outra coisa importante a observar é que essa vinda do anticristo, ela aparece como uma espécie de imitação de Jesus. Outra, mais uma imitação de Jesus. Lá no capítulo 13, a besta imita a morte e a ressurreição de Jesus. Ela tem uma ferida mortal, onde ela supostamente é curada. E o falso profeta vai promover, então, a adoração ao anticristo. Agora, aqui no capítulo 17, a gente tem uma espécie de imitação da segunda vinda de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Porque o texto diz, ela era, ela não é, isto é, ela deixou de ser, mas ela aparecerá. Então haverá um momento onde ela se manifestará novamente. Aquela que parecia derrotada, aquela que parecia que não existia mais, aparecerá. Então é uma simulação, uma encenação falsa, mentirosa, de uma vinda messiânica, de uma manifestação messiânica. Porém, essa espécie de segunda vinda do poder de Satanás na terra, por meio do anticristo, não será bem sucedida. O texto diz que ela aparecerá, isto é, a besta, o anticristo, para exercer poder por pouco tempo, e então será destruída. 2 vezes isso aparece aqui nesse capítulo. No versículo 10, fala-se que o 7º rei, oriundo da besta, exercerá poder por pouco tempo. No versículo 12, os 10 reis, que também são representantes da besta na terra, eles atuarão por apenas 1 hora. O capítulo 20 vai dizer que Satanás será solto por pouco tempo. Então você tem aí pouco tempo, 1 hora, pouco tempo. Então a mensagem qual é? Esse tempo final, onde a besta aparecerá, que é no 20, esse momento onde Satanás é livre da prisão, ele representa um período pequeno, breve, onde o diabo, digamos assim, terá uma liberdade maior para agir no mundo. Ele é pouco em relação a quê? Em relação ao restante da história. E aí isso fica muito claro lá no 20, essa oposição entre os 1000 anos, onde o diabo está preso, quanto em relação ao pouco tempo que ele será solto. Então, você pode dizer, será que ele já foi solto, não foi solto? É muito difícil responder essa pergunta, mas as linhas gerais do Apocalipse, pelo menos na maneira como eu estou entendendo o texto, me sinalizam de que a gente ainda não chegou esse momento. Me parece que ainda algumas coisas acontecerão em termos de intensificação da incredulidade no mundo e da perseguição à igreja. Ok?
Tudo bem? Tá acompanhando aí? Pois bem, você que chegou aí, vai colocando seu boa noite aí, como a nossa irmã Dilza, né, que chegou. Boa noite, pastor. Tudo bom, querida? Uma alegria tê-la conosco aqui, estudando o Apocalipse. A irmã tem sido frequente aqui com a gente. Então, o texto diz que os que se admiram desse aparecimento triunfante da besta são os habitantes da terra, os que não têm o seu nome escrito no livro da vida. É importante ficar claro aqui o seguinte: o Apocalipse reitera diversas vezes que o fascínio da besta e da Babilônia não é capaz de mudar a situação espiritual daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, em nenhum lugar, né, desde o capítulo lá do capítulo 13, a gente tem visto essa realidade da manifestação da besta, do anticristo, o número 666, toda essa realidade maligna, a Babilônia, todo esse conjunto existente no mundo. Em nenhum lugar, observe, em nenhum lugar, a palavra vai dizer que pessoas que são de fato cristãs, elas deixaram de ser cristãs ou abriram mão da sua fé para seguir a besta. Ok? Então, a atuação da besta, o fascínio da besta, ela exerce uma atração fatal sobre aquele coração que ainda não foi regenerado. Então, isso fica claro nesse texto quando diz que aqueles que se admirarão da besta, desse aparecimento, desse novo aparecimento da besta, serão os habitantes da terra. E a gente já viu que essa expressão da terra, ela sempre no Apocalipse ela tem um valor espiritual. Ela fala de identidade. No início desse capítulo a gente viu lá, os habitantes da terra e os reis da terra são os que se prostituem com a Babilônia. Então, essa expressão da terra, ela indica um pertencimento espiritual à realidade desse mundo. E aqui, nessa segunda parte do capítulo 17, isso fica ainda mais claro. Por quê? Porque ele diz que ele fala dos habitantes da terra e fala daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Isto é, aqueles que não foram salvos. Então, isso indica, né, que a tecnologia usada pelo inimigo para controlar a sociedade são os corações pecaminosos. Né? Na verdade, é a mesma tecnologia que existe no mundo desde que Adão e Eva caíram e os efeitos da queda se espalharam por toda a humanidade, por toda a criação. O que nos faz lembrar da nossa discussão sobre o 666. O diabo ele não precisa de chip. O diabo não precisa de qualquer desenvolvimento teológico para controlar as pessoas. Até porque se dependesse disso, a gente estaria dizendo o seguinte, olha, pelo menos aí, né, todo o restante da humanidade para trás, né, o chip é uma realidade recente, né, na história da humanidade. Então, se Satanás dependesse de algum tipo de chip ou de qualquer outra ferramenta tecnológica, antes a gente não teria atuação maligna, né? Antes as pessoas estariam vivendo uma outra realidade espiritual. Mas não é essa a leitura que a gente faz do livro do Apocalipse, muito menos da percepção que João tinha da sua época. Na perspectiva de João, isso tudo estava acontecendo. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, um ponto específico onde uma das igrejas daquela época estava enfrentando esse problema. Então, as bases para a ação do anticristo no mundo, a instalação da Babilônia, já estão aí. É o coração pecaminoso do ser humano. Nesse sentido, Paulo vai mostrar que a situação do pecado
ela nos coloca em uma condição espiritual de escravidão, sob a influência dos principados e potestades. Então, isso aparece lá nas cartas de Paulo, Colossenses, Efésios. Então, a minha realidade espiritual, antes de Cristo entrar na minha vida, é uma realidade de escravidão. E na medida que eu estou debaixo dessa ação espiritual, eu estou à mercê da ação dos seres espirituais malignos que atuam nesse mundo. Lembrando que a prisão de Satanás não significa inatividade, significa limitação no agir. Ok? Então, o diabo, nessa perspectiva, ele não tem poder para anular os efeitos da graça de Deus sobre a vida daqueles que creem no Senhor. Aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue de Cordeiro, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, aqueles que pertencem ao povo de Deus de verdade, eles não precisam temer nada disso. O que devemos, temer no sentido de medo. Eu não tenho que ter medo, da besta, do anticristo, nada disso. O que precisamos fazer, e essa é a mensagem do Apocalipse, é estarmos atentos para andarmos em fidelidade nesse mundo. Então a preocupação do Apocalipse é nos prevenir acerca do fascínio que a Babilônia pode nos oferecer. Os prazeres, as vantagens, os privilégios que ela pode nos conceder, para que a gente resista a isso, diga não a isso, e não se contamine, na linguagem lá de Daniel, com as iguarias do rei. Então a mensagem do Apocalipse é a mensagem de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Isto é, espiritualmente, a obra de Deus na nossa vida, ela nos garante que estamos prontos. Porém, a carne, e a carne não é só a matéria, o físico, mas a carne é essa realidade que estamos inseridos nesse momento da história, antes da vinda de Cristo. A nossa carne, ela é fraca, ela é suscetível às tentações. Daí, da mesma forma, Jesus vai orar, vai nos ensinar a orar na oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Ok? Então, o ponto é perseverança, fidelidade. Relembre, por exemplo, o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Lembra da primeira, os capítulos 2 e 3, a seção das 7 cartas às igrejas. Lembrando que aquelas igrejas eram igrejas históricas, igrejas que realmente existiam, comunidades cristãs, ali na região da Ásia Menor, que atualmente seria a Turquia. E vai dizer ali que existia uma mulher chamada Jezabel. Certamente esse não era o nome dela, mas ela é chamada de Jezabel, puxando o nome da rainha de Israel, esposa do rei Acabe, que se tornou símbolo de incredulidade, símbolo de idolatria, símbolo de perseguição ao povo de Deus. Então, havia lá na igreja de Tiatira uma mulher, uma pessoa que representava essa Jezabel, levando à igreja uma doutrina falsa, para que a idolatria fosse tolerada. Veja o que Jesus diz lá no capítulo 2, diz assim, abre aspas, tenho, porém, contra ti, isto é, contra a igreja de Tiatira, o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não, mas que, então a igreja tolerava que a Jezabel não só se apresentasse como profetisa, aí o texto continua, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, lembra, quando a gente fala aqui de prostituição, a gente vai lembrar da discussão sobre a Babilônia. A questão não é sexual, pura e simplesmente.
A questão tem a ver com a perspectiva espiritual. Então, de alguma forma, a Jezabel, lá no contexto da igreja de Tiatira, ela estava dizendo para aqueles cristãos que não havia problema deles, por exemplo, participarem dos cultos a outros deuses, aos deuses, adorar o imperador, participar do culto, dos sacrifícios ao imperador, dos deuses gregos, romanos, que eram venerados por aquelas pessoas. Então, Deus diz, continua lá, capítulo 2, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Caso não se arrependam, e aí agora Jesus se dirige à igreja, ele disse, olha, eu dei tempo para que ela, Jezabel, né, essa pessoa que fomentava essa doutrina falsa, e a gente viu que uma das ações do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, é enganar através de um ensino religioso falso. Tá? E aí ele diz, olha, dei tempo, ela não se arrependeu. Agora, no caso de vocês, caso vocês não se arrependam, igreja, das obras que ela incita, o texto diz, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Matar os vossos filhos não é uma expressão literal, obviamente, mas de alguma forma, vir com juízo sobre aqueles que estavam seguindo, os seguidores. Os filhos aí são os seguidores, os discípulos dessa doutrina falsa. Então essa é a realidade. Então a irmã Dilza pergunta aqui, quer dizer que já estamos vivendo essa influência maligna? Sim, minha irmã. Então, esse é um ponto importante a gente entender na leitura que o Novo Testamento faz da realidade. A base sobre a qual o diabo atua no mundo é o pecado. É o pecado. Então, a partir do momento que o ser humano passou a estar num estado de espiritualmente pecaminoso, de queda, de escravidão, de morte espiritual, ele passou a estar debaixo da ação e influência do inimigo em todas as suas manifestações. Seja na ação do inimigo em religiões falsas, em idolatria, em injustiças, em violências, em corrupção, seja em termos de perseguição à igreja, enfim, todas as mazelas que o inimigo fomenta na sociedade. Então a gente já vive sob essa influência, com certeza absoluta, tá? Em termos de mundo, né? De realidade. Então esse é o retrato que João nos convida a fazer do nosso mundo. Então você olha para o tempo, olha para a sociedade, olha para o nosso país, para o nosso mundo como um todo, e todo ele, não é aqui, é colar, né? A gente vê às vezes a questão política inflamando a gente fica meio chateado com a situação do nosso país e tudo mais, mas assim, falando bem claramente, a ação maligna ela não está restrita a um país, tá? Ela não está restrita a uma nação, ela não tem limitação geográfica. Eu posso estar lá na Groenlândia, na Antártida, ou mais ainda, eu posso ir para a Lua, vamos para Marte. A NASA vai estabelecer lá uma vila, né, uma nova colonização para a humanidade em Marte. O pecado está lá. A Babilônia está lá. Existe a Estação Espacial Internacional. Tem os astronautas que estão lá fora do planeta. A Babilônia está lá. O pecado está lá. A ação maligna está lá. Porque a ação maligna, ela tem como base de apoio o coração pecaminoso. Então, qual é a solução para o fim da Babilônia? É a solução para o coração humano. Quando Cristo voltar e o pecado for eliminado, e essa criação, esse mundo, for redimido e transformado, então experimentaremos novos céus e nova terra. E aí já não existirá mais morte, nem pecado, nem dor, nada disso. Ok? Então,
Seguindo aí, o texto agora, né, passa para... Entendeu, irmã Dilza? Espero que sim, né? Se não entendeu, não tem problema. Coloca aí seu questionamento, sua pergunta. E dá uma boa noite para todos que estão chegando aí. Se você não colocou seu boa noite aí nos comentários, coloca aí para a gente poder agradecer, registrar nossa gratidão a você no final. Então o texto segue para uma parte que é interessante, mas também polêmica, que é o texto que fala que a besta, né, ela tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças, elas são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Mas também são 7 reis, então as 7 cabeças, elas são, que a besta tem 7 cabeças, elas são 7 montes, no quais a mulher está sentada, a mulher é Babilônia, e ela também é 7 reis. E ele vai dizer, dos quais caíram 5, um existe, ou seja, um está no poder, e outro ainda não chegou. E quando esse chegar, tem de durar um pouco. A besta, que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então, aqui há o que a gente chama de sobreposição de metáforas. O Apocalipse faz isso o tempo todo. Então, ele pega uma metáfora e constrói por cima de outras várias. Né? Como eu falei no estudo passado, é como se fosse um bolo com várias camadas e às vezes você se perde nos sabores, porque são muitos sabores, né? São muitas camadas. Então aqui a gente tem, veja, a besta, ela tem 7 cabeças, essas 7 cabeças são montes e reis. Ao mesmo tempo, disse que essas 7 cabeças, que são montes e reis, desses reis, 5 já passaram, um está no poder e outro existirá, tá? E outro chegará. Então, e aí vai dizer que a besta é o 8º rei, que procede dos 7. Então, ao mesmo tempo que ela é o 8º rei, é um rei que virá, ela já é a própria besta. Então, isto é, cada rei, né, essa seria a ideia, cada uma dessas cabeças é uma manifestação de poder da besta, e ao mesmo tempo a própria besta enviará um outro representante mais à frente, que será o 8º rei. Aqui existem 2 linhas de interpretação. Tá? Alguns estudiosos vão observar aqui referências específicas a imperadores romanos. E aí existem uma série de especulações, de discussões sobre quais imperadores João está querendo se referir. Geralmente, Nero vai ser um dos principais imperadores nessa discussão, porque ele é o símbolo do primeiro imperador que perseguiu a igreja. Então, de fato, a figura de Nero, que era uma figura meio lendária na época do Apocalipse, né? Nero ele tinha tirado a sua própria vida mais ou menos uns 30 anos antes da produção do livro do Apocalipse, da escrita do livro do Apocalipse. Porém, existiam várias lendas sobre uma ressurreição de Nero, uma volta de Nero, negócio que era meio lendário, e ao mesmo tempo Nero trazia essa imagem, esse estigma de ser o imperador que perseguiu, que matou de fato cristãos, por causa lá do incêndio de Roma que ele atribuiu aos cristãos. Agora a gente está na época do imperador Domiciano, imperador do tempo do Apocalipse, que persegue a igreja. A perseguição ainda está no início. Ainda não se sabe muito bem se pessoas já estavam morrendo ou não, mas você vê uma perseguição explícita, uma discriminação da sociedade contra a igreja. Ok? Então, discutir quem é o imperador, o nome dos imperadores que se encaixam nessa sequência, tem muitos argumentos interessantes, mas eu não vou entrar nesse caminho. Tá?
Eu vou me alinhar aqui com outros estudiosos que entendem que a interpretação, a identificação histórica desses imperadores não é o ponto central da passagem. Tá? A gente vai caminhar sob o ponto de vista simbólico. Tá? O poder da Babilônia, isto é, o poder do anticristo, ele se manifesta nos diversos poderes da história. E a gente está pensando em governos, em nações, em líderes políticos, mas também em líderes religiosos, em movimentos culturais, filosofias. Pensa, se a gente fizesse um retrato hoje, quais são os grandes líderes da humanidade, quais são os grandes protagonistas da humanidade, quais são os grandes influenciadores da humanidade, aqueles que ditam os comportamentos em todo o planeta, tá? Sejam pessoas físicas, sejam, digamos assim, empresas, governos, indústrias, ideologias, filosofias, enfim. A Babilônia, ela atravessa todas as estruturas da sociedade. Tá? Naturalmente, esse poder maligno ele vai se tornando concreto, historicamente, em alguns protagonistas. Aí, de fato, na compreensão de João, claramente a Babilônia ela estava representada no seu tempo por meio do Império Romano. Veja que o texto começa dizendo que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A cidade de Roma, ela era conhecida como, de fato, uma cidade, uma grande cidade, que está assentada sobre 7 montes. Então, isso era amplamente conhecido na época. Então, naquele momento, Roma, a estrutura do Império Romano, era a manifestação histórica concreta do poder da Babilônia, os imperadores do poder do anticristo. Agora, o Império Romano acabou. O Império Romano sucumbiu. E depois? Depois veio outros impérios. A gente tem o Império Bizantino, depois o Sacro Império Romano Germânico, depois nós tivemos o Império Otomano, Império Britânico, tivemos a França com Napoleão, tivemos a Alemanha de Hitler, tivemos a União Soviética. Todos ficaram pelo caminho. Todos morreram no processo histórico. Assim como antes. Na época, quando se você pegar o texto que é base para o Apocalipse, que é Daniel 7, que vai falar dos impérios, dos 4 impérios que já estavam em poder, que iriam surgir. Né? Estamos pensando em quem? O Império Assírio, que destruiu o Israel do Norte. Ficou pela história. O Império Babilônico, que levou Judá para o exílio. Ficou pela história. O Império Persa, que se tornou, em termos de extensão, o maior império do mundo na época, até então. Nenhum império foi tão grande como o Império Persa. Sucumbiu. O Império Grego, Alexandre o Grande, acabou. O Império Romano, acabou. Então, os líderes morrem, os impérios caem, mas o mundo continua palco da ação maligna. Então, é pouco produtivo, e a história está aí para mostrar, a gente ficar aqui querendo identificar qual é o líder, qual é o movimento que representa o anticristo, a besta, a Babilônia. Tá? Porque isso não é um privilégio do nosso tempo, não é uma exclusividade do nosso tempo, nem dos outros momentos da história. Então, diversas situações já foram feitas. Veja, por exemplo, que na época da reforma, muitos reformadores olhavam para o papado, a estrutura do papado, o controle da igreja romana, da igreja católica, a liderança da igreja católica como anticristo.
E possivelmente naquele momento da história, a liderança católica romana representava isso. Não toda a igreja, mas a liderança. Só que isso passou. Tá? A vida seguiu. Tá? Também outro momento, um determinado momento da história, quando Napoleão estava em ascensão, apontavam para ele, um determinado estudioso do Novo Testamento procurou um outro líder e disse: olha, Napoleão é esse rei que irá surgir no final dos tempos. Acabou. Então, a gente tem que se precaver dessas identificações apressadas. A gente tem que entender que a estrutura maligna no mundo ela é muito mais complexa. Ela está para além de uma única pessoa, de um único ser humano. Ok? Então, e também isso também ajuda a gente a ser menos ingênuo. E querer dizer, porque quando a gente pensa que um é o anticristo, é como se todos os outros não fossem. Então, o diabo, a ação maligna, a Babilônia, está nas estruturas da sociedade, em todo o sistema. Então, não existe um espaço neutro onde eu tenho que falar assim, pô, isso aqui eu estou tranquilo. Não. Vigilância, perseverança. Essa era a mensagem que João queria que os seus leitores tivessem. Esse caráter internacional, supratemporal da Babilônia aparece no versículo que diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, não um povo, povos, multidões, nações, línguas. Então estava espalhada por todo lugar. Bem, caminhando já para a parte final, o texto diz assim, fala de 10 chifres, né, que são 10 reis, que ainda não receberam o reino, são outros representantes históricos desse poder maligno, recebem autoridade por 1 hora, aí tem a ver com aquele pouco tempo que a gente já falou. Eles têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, o que é interessante aqui observar é que esses poderosos, essas pessoas que vão exercendo poder, elas se aliam, se coligam com a besta, com a Babilônia. A gente viu lá no início do capítulo que os reis da terra são aqueles que se prostituem com a Babilônia. Então, eles sustentam o seu poder na Babilônia. E a Babilônia influencia o mundo através deles. Então, como eu citei, acho que vale a pena citar de novo, nesse contexto, a tentação de Jesus. O que o diabo oferece para Jesus? Olha, Jesus, você... tudo isso, o diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo, veja, os reinos da terra, os poderes da terra, ou os reis da terra. Olha como isso tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. Então, o diabo oferece para ele, diz assim, se prostrado, me adorares. Jesus disse não. Jesus respondeu com a palavra, dizendo, só ao Senhor teu Deus adorarás. Agora, quantos ao longo da história não disseram sim a essa proposta? Quantos hoje não aceitam essa oferta do diabo? Querer os reinos, querer a glória, querer o poder, querer a fama, querer a riqueza, querer o reconhecimento, querer o sucesso, querer, enfim, a beleza, o luxo, os prazeres, os privilégios, os poderes, enfim, querer o que a Babilônia oferece, em troca da sua adoração e, ao mesmo tempo, da sua renegação à fidelidade de Jesus. Então fica a reflexão, né? O texto diz que eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
E aí tem uma frase importante que diz: vencerão também os chamados, eleitos, fiéis que se acham com ele. Então, essa coligação maligna, ela se une para lutar contra Jesus, o Cordeiro. E diz que Jesus os vencerá, obviamente. Então aqui a gente tem um flash da última e definitiva batalha. O clímax do Armagedon. Então a gente viu em vídeo passado sobre o Armagedon, que é essa batalha espiritual que já está instalada e que vai ter um momento culminante no final da história. Então, temos aqui uma conexão com o capítulo 11. Parece que esse momento aqui é um momento posterior àquele do capítulo 11, onde diz que a igreja ela será perseguida a ponto de ser silenciada. Lembra, né, no capítulo 11 tem uma expressão assim dramática, onde o mundo comemora, o mundo celebra, o mundo faz um carnaval com o silêncio da igreja, com a vitória sobre a igreja. Depois de aparentemente vencer a igreja, parece que eles partem para uma batalha final contra Jesus. Então, quando a gente fala vencer a igreja, entre aspas, repetir aqui várias vezes, não há nenhum lugar na Bíblia que diga que vai chegar um momento que todos os crentes desaparecerão. Então, esse vencer a igreja significa um nível de perseguição tão grande que a igreja, o testemunho público, a manifestação pública da igreja será silenciada. Mas não significa que todos os crentes deixarão de existir. A igreja ela sempre encontra suas formas, porque quem sustenta a igreja é o Senhor. E aí, em algum momento da história, o diabo, a besta, se une para lutar contra o Cordeiro. É difícil a gente compreender o que se tem em vista aqui. Né? Não se pode estar pensando de forma literal, né? numa briga, numa luta, numa batalha entre as forças do diabo e Jesus. Não tem cabimento a gente pensar aqui em algum tipo de guerra no nível militar, porque a luta entre Satanás, o anticristo, a Babilônia, as forças malignas contra Jesus, certamente não se passa em termos de bombas, canhões, aviões, navios e coisa parecida. Então, mas pode-se pensar, né, nessa reflexão sobre a igreja, se no primeiro momento a perseguição da igreja ela chegará no ponto de tentar silenciar a igreja, no segundo momento se partirá para uma ação ainda mais violenta de querer eliminar toda e qualquer representação da igreja na terra. Apagar, né, que sequer existiu igreja no mundo. Não apenas matar os cristãos, mas apagar a memória. É um instrumento, né, que é usado em vários momentos da história, onde se quer eliminar digamos assim, uma mentalidade concorrente, uma mentalidade opositora. Tenta-se fazer uma revisão da história e aí você vai lá e retira qualquer referência que aquilo existiu. Então é como se você reescrevesse a história. Não, nunca existiu igreja, nunca existiu cristianismo, nunca existiu Jesus, nunca existiu evangelho, nunca existiu Deus, nem existe nenhum tipo de crente. Então a gente precisa pensar, tentar interpretar essas imagens do Apocalipse nessa perspectiva. É interessante notar que o texto diz que eles pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então a expressão Cordeiro, ela remete lá no início do Apocalipse, capítulo número 5. A gente estudou isso no vídeo do capítulo 5. O Cordeiro faz menção
ao papel de Jesus como aquele que se sacrifica, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, aquele que deu a vida por nós, que derramou seu sangue. Então, a vitória de Cristo é a vitória da cruz, a vitória do sacrifício. Então, de alguma forma, também, essa vitória na batalha final, ela é resultado da cruz. Então Jesus ele não precisará morrer novamente. Não precisamos de uma nova cruz. Então aquela cruz, a primeira, única e definitiva e completa, ela tem efeitos para a eternidade. Então essa batalha final, o inimigo também será derrotado sob o efeito da cruz. Ok? Ele é o cordeiro. Ele vence como cordeiro. Ele não deixou de ser cordeiro. E diz o texto que os chamados eleitos fiéis vencem porque estão com ele. Vencem porque estão com ele. Importante notar. Não está em nosso alcance vencer o mundo. Eu não tenho condições de sozinho vencer o mundo. A minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja, não tem condições sozinha. Nem todas as igrejas do mundo juntas têm condições de vencer o mundo. A nossa vitória, vencemos o mundo pura e simplesmente quando estamos com Jesus. A nossa vitória é crer e confiar em Jesus. Ao crer e confiar em Jesus, nós passamos a estar protegidos por Jesus. De modo que, independentemente do que esse mundo possa fazer contra a gente, ele não muda o nosso estado espiritual e a nossa herança com o Senhor. E a gente já falou disso também várias vezes anteriormente. Bem, e aí é interessante observar que o texto caminha para finalizar dizendo que os 10 chifres, que são 10 reis, procedentes da besta e a própria besta, eles odiarão a Babilônia, a meretriz, e a farão devastada, despojada, lhe comerão as carnes e a consumarão com fogo. Então, temos aqui o que poderíamos chamar de guerra civil. Tá? É difícil da gente precisar se na cronologia dos eventos do Apocalipse, João pensa essa guerra interna na Babilônia antes da guerra final contra o Cordeiro ou depois. Seja como for, o ponto vai chegar um momento, e Deus está no controle da situação, que Deus incutirá, veja você, Deus incutirá nesses reis coligados com a besta para atacarem a própria Babilônia. Então, o que está aqui por trás é Ezequiel 16, Ezequiel 23, em que o povo de Israel, a gente viu isso no estudo passado, ele, por conta da sua infidelidade, ele se coloca diante de Deus como uma prostituta. E Deus diz lá em Ezequiel 16 que a vingança sobre o povo é que os seus amantes se voltariam contra ela. Tudo isso é linguagem metafórica. Por quê? A prostituição, ela é idolatria. Os amantes eram os deuses das outras nações. O que está dizendo? É que em algum momento esses deuses das outras nações que Israel estava buscando e adorando, essas próprias nações iriam voltar-se contra Israel. Esse é o ponto aqui. Em algum momento, os amantes da Babilônia irão querer destruir a própria Babilônia. Então a gente tem o seguinte cenário aqui. É diabo contra diabo. Babilônia contra Babilônia. E não é difícil a gente entender que essa é uma realidade que também já acontece. Vai se intensificando, mas já acontece. As forças do inferno, elas não seguem um código de ética
digamos assim, a gente só vamos perseguir, só vamos fazer mal à igreja ou aos cristãos. Não. O tempo todo o mundo luta contra um mundo por mais poder. Então, pense numa perspectiva assim, maligna mesmo, de demônios lutando contra demônios. A ganância, o egoísmo, ela não tem limites. Então, um ganancioso quer vencer de outro ganancioso. Um violento quer vencer de outro violento. Um poderoso quer derrotar outro poderoso. Alguém que idolatra o poder, alguém que idolatra as coisas desse mundo, quer vencer e sobrepujar o outro. Então os poderes desse mundo eles estão em constante luta. O que leva à ruína interna da Babilônia. E aí, esse é, de alguma forma, nas mãos de Deus, um instrumento para a própria destruição desse sistema maligno. Então me parece que, respondendo a pergunta que eu mesmo levantei, é que essa guerra civil é uma coisa que já está instalada, já vai acontecendo. A João está dando um flash aqui de como essa Babilônia ela não é organizada. Embora o diabo esteja por trás de tudo, o diabo não é soberano. Isso é importante lembrar. Quem é soberano é Deus. Então, Deus está sob o governo, governando com o governo de todos esses acontecimentos. Então, por mais que por toda a violência, crueldade, incredulidade, malignidade do Satanás, ele não tem a soberania, nem mesmo sobre aqueles que o seguem e são seus discípulos. Ok? Bem, queridos, é isso, né? Louvado seja Deus. Ou como diz o irmão da nossa igreja, muita glória, né? Graças a Deus aí por mais uma noite de estudo. Quero registrar minha gratidão aí a você que está presente, você que chegou aí. Coloca o seu boa noite aí para a gente notar você. Teve uma pergunta aqui. O Carlos, né, da Roseli, ele pergunta o que os outros experimentarão, os que são da Babilônia. Eu perdi aqui o ponto, o Carlos, né? Os que são da Babilônia experimentarão em que sentido? Então, coloca aí vai digitando a pergunta aí enquanto eu vou agradecendo o pessoal. Fica melhor aí para eu poder agradecer, responder você. Bem, o Alan está com a gente aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, Alan, Andresa, Simone, Ana Paula, o Carlos da Roseli, Rogério, a Deusa, Misael, grande Misael, a Graça, Luiz Ângelo, a Vilma, a nossa irmã Dilza, a Deusa, acho que já falei, né, a Deusa, Sidney, Ana Cristina, Daniel, grande Daniel, hein, Daniel? Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, hein? Gildson e a Deusa, né? Já falei da Deusa. Então, a vocês que acompanharam aqui ao vivo, a outros que vão acompanhar depois, também fica a nossa gratidão e a gente segue em oração para, com a graça do Senhor, na próxima segunda-feira, a gente continuar nessa jornada, nessa verdadeira batalha, que é estudarmos o livro do Apocalipse. Carlos, não apareceu sua pergunta aqui, você coloca aí e eu prometo depois eu entro e registro aí a minha resposta, tá bom? Gente, boa noite, Deus abençoe. Até segunda no capítulo 18. Abraço.